Recurso mais rápido e pouco conhecido pode proteger crianças de pais com risco de deportação. Donald Trump ordena novo census para que seja realizado excluindo imigrantes da contagem. Costas leste e oeste do país enfrentam diferentes caos relacionados ao clima. E brasileiros Vini Júnior, Rafinha e Marta estão entre os indicados a melhores jogadores de futebol do mundo. Olá, boa noite. Boa noite. Pouca gente sabe, incluindo a comunidade brasileira, mas existe um recurso temporário que pode proteger os filhos de imigrantes sem status regular que correm o risco de serem presos ou deportados aqui nos Estados Unidos. É uma procuração registrada e notarizada em cartório, que é considerada válida em todo o território e aceita pela justiça daqui do país. O repórter Eliseu Caetano explica pra gente o que é esse recurso e como ele pode ser feito. Com um número cada vez maior de imigrantes irregulares sendo presos nos Estados Unidos, uma onda de pânico tem atingido os indocumentados que têm filhos nascidos aqui, no território americano, mas que não possuem cidadania do país dos pais. Só nos últimos meses, mais de 100 mil crianças viram os pais de diferentes nacionalidades serem levados pela polícia de imigração. Muitos desses menores, que só tinham cidadania americana, acabaram parando em abrigos do governo. Para evitar essa situação, existe uma saída temporária, mas eficiente: a procuração registrada e notarizada em cartório. É um documento legal que permite aos pais escolherem uma pessoa de confiança ou advogado para cuidar dos filhos. Isso por um período determinado de tempo. Com esse recurso, os pais ganham fôlego para acionar o consulado do seu país de origem, como o do Brasil, por exemplo, e regularizar a situação da criança. Essa medida é uma saída estratégica para situações de emergência, como a prisão dos pais, e pode evitar que as crianças sejam levadas por órgãos federais. A procuração pode ser feita de forma rápida e sem envolver tribunais. O serviço de notário público existe em diversas unidades do UPS. Existem 2 modelos de documento que podem ser encontrados na internet e variam de estado para estado. O primeiro, Guardianship Authorization, mais simples e pode ser feito diretamente pelos pais em cartório. O segundo, Power of Attorney for Minor, um pouco mais complexo, uma procuração que delega decisões médicas, escolares e de convivência para terceiros. As 2 formas são válidas de 6 meses a 1 ano e podem ser renovadas. Esse recurso é pouco conhecido, mas funciona bem neste momento onde muitos imigrantes estão com medo de sair de casa e serem presos pelo ICE. Vale lembrar que essa procuração notarizada é temporária, não definitiva. Estima-se que exista cerca de 4,4 milhões de crianças nascidas nos Estados Unidos que vivam com pelo menos um dos pais em situação migratória irregular, incluindo brasileiros. Como isso tem sido muito divulgado, existe todo um mercado de pessoas que não são licenciadas, advogados que não são licenciados nos Estados Unidos e que estão vendendo isso como se fosse a salvação da lavoura, né? Como se, enfim, e na verdade essa transferência de poder é limitada, ela varia de estado para estado. Ela é até reconhecida, o ICE, ele tem modelos de procuração para cada estado, respeitando as leis e as limitações de cada estado. Então, teoricamente, você pode até usar esse modelo, você não está precisando pagar para um profissional para isso, por exemplo. As fazendas dos Estados Unidos estão enfrentando uma enorme escassez de trabalhadores devido ao medo de operações do ICE. Os empresários do setor tentam pressionar a Casa Branca, alegando que a repressão do governo Trump à imigração está prejudicando a agricultura. No, there's not really anything you can do with them at this point. Esta fazenda de 12 hectares está cheia de frutas, mas todas estão apodrecendo nos pés. O agricultor do Oregon, Ian Chandler, diz que cerca de metade de sua equipe habitual não apareceu para trabalhar nessa temporada de colheita. O motivo? Medo das batidas da polícia de imigração.
In the beginning of the season, it coincided, unfortunately, with a lot of really strong immigration enforcement down in Southern California, where our workforce comes from. O mesmo acontece na fazenda do Manuel Nava. Não há trabalhadores. They don't show up. I think you're good. No names or anything like that. Trabalhadores do setor agrícola da região que estão no país sem documentação regular agora vivem assim, a portas fechadas. But this year we decided to stay home, just to be safe. Lisa é uma dreamer, está protegida pelo programa DACA e diz que sua família se sente um alvo 24 horas por dia, inclusive seus 3 filhos pequenos, todos cidadãos norte-americanos. Back in 2020, when the whole pandemic happened, my parents were being considered essential workers, and now they have to hide. Ela diz inconformada. Na pandemia, meus pais eram considerados trabalhadores essenciais e agora precisam se esconder. Com o aumento das ações do ICE nas fazendas norte-americanas, alguns imigrantes trabalham para monitorar os policiais e avisar os estrangeiros nos campos de colheita. Em grupos de WhatsApp, são disparados alertas de movimentação. E Francisco Aguirre, um requerente de asilo de El Salvador, usa uma rádio amadora para levar notícias aos imigrantes. We are okay with the government enforcing the law and detaining those who come and do bad in the country. But that's not what is happening. We are detaining families who sustain this country. O fazendeiro do Oregon diz que os trabalhadores fazem parte da comunidade, são pessoas importantes para a economia do país e não deveriam ser alvo da gestão Trump. If we lose them, we lose part of who we are as well. Imigrantes de pelo menos 12 nacionalidades diferentes se reúnem em uma caravana rumo aos Estados Unidos. O grupo começou a caminhada no sul do México e, conforme avança pelo país, tem ganhado novos integrantes. Os imigrantes dizem que é impossível morar no sul do México devido às dificuldades econômicas e também à violência crescente e que, mesmo sabendo que vai ser difícil entrar nos Estados Unidos, vale a tentativa. Uma organização pró-imigrantes relata que o número de pessoas nessa caravana já passa de 3 mil. A jornada conta com pessoas solteiras e famílias inteiras, incluindo crianças. O grupo deve chegar à fronteira norte-americana já na próxima semana. Um dia depois do tarifaço norte-americano de 50% entrar em vigor contra os produtos do nosso país, o governo brasileiro reagiu. O Itamaraty recorreu oficialmente à OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Mas esse desfecho aí desse caso pode levar anos. O Itamaraty entrou com um pedido de consulta à missão americana junto à OMC, a Organização Mundial do Comércio, em Genebra. O Brasil alega que não tem um canal de negociação com a Casa Branca e que as sobretaxas dos Estados Unidos violam regras comerciais internacionais e colocam em risco setores estratégicos da economia dos dois países. A data e o local para essa consulta bilateral para uma solução negociada deve ser definida nas próximas semanas. O Brasil disse que esse foi o primeiro passo para combater o tarifaço e avisou que, se não conseguir um acordo, vai avançar nas ações junto à OMC. O próximo passo será a instalação de um painel ou comitê de arbitragem para avaliar o caso. Mas especialistas alegam que esse recurso pode levar anos até ser julgado e definido. Além disso, eles temem que a Casa Branca considere a medida uma retaliação e aumentem ainda mais as tarifas ao nosso país. A seguir, Trump quer sitiar a capital do país para combater violência em Washington, D.C. E presidente pede novos censos da população, mas ordena a exclusão de imigrantes na contagem. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa seu like. Deixa seu like. E faz um comentário. Faz um comentário. Entendeu? Faz você também.
governo Trump está fazendo planos para aumentar a presença da Polícia Federal na capital, Washington, D.C. Esse reforço policial está previsto para rolar nesta semana, revelaram fontes da Casa Branca que trabalham nesse plano. Oficiais do ICE, do FBI, da Guarda Nacional e agentes locais de segurança interna vão participar dessa ação a pedido do presidente. A medida ocorre depois que um ex-funcionário do Departamento de Eficiência Governamental foi agredido em uma tentativa de roubo de carro no domingo. A polícia de D.C. disse que 2 jovens de 15 anos foram presos posteriormente acusados pelo crime. Ontem, Trump disse que está considerando que seu governo assuma o departamento de polícia da cidade. A medida, segundo ele, seria para barrar o aumento de crimes no distrito. No entanto, a polícia de D.C. disse que os números de 2025 são menores do que o do ano passado e que os crimes violentos caíram 26%. Outro anúncio feito hoje pela gestão Trump envolve a imigração e a estadia de estrangeiros no território norte-americano. O presidente pediu ao Departamento do Comércio a realização de um novo census, mas excluindo os dados sobre o país para todos aqueles que são imigrantes sem status regular. O censo serve para recolher e analisar informações detalhadas sobre a população de um país. E é através dessa grande pesquisa que são fornecidos dados essenciais para o planejamento e implementação de políticas públicas, estudos sociais e econômicos e análises de desenvolvimento. Agora, o pedido de Trump para a realização de um novo census, contabilizando apenas quem é cidadão, dispara um alerta perigoso, segundo os especialistas. A expectativa é de mais exclusão e perseguição dos estrangeiros nas medidas do governo federal. O presidente Donald Trump pediu ao Departamento de Comércio que realize a nova pesquisa o quanto antes, mas sem contabilizar imigrantes indocumentados. Trump já tentou fazer mudanças nos censos durante o primeiro mandato, mas foi barrado por uma decisão da Suprema Corte. Hoje entraram em vigor as novas taxas impostas pelos Estados Unidos aos produtos de mais de 70 países. São as chamadas tarifas recíprocas, uma medida que, segundo o presidente Donald Trump, vai fortalecer a economia americana e reposicionar o país no cenário global. As tarifas recíprocas de Donald Trump, que entraram em vigor nesta quinta-feira, variam de 10% a 41%. Dentre os países mais atingidos nessa leva estão Síria, Suíça, Laos, Myanmar e África do Sul. Nas redes sociais, o presidente americano escreveu que bilhões de dólares estão fluindo para os Estados Unidos. A Índia é alvo de 25%, mas a tarifa pode aumentar para 50% em menos de 3 semanas se o governo indiano não parar de comercializar petróleo com a Rússia. Outros países, como Brasil e China, que também comercializam com os russos, podem ser impactados pela medida. Após a maior escalada tarifária, Estados Unidos e China vivem um acordo provisório. Até o dia 12 de agosto, os produtos de Pequim serão taxados em 30%, enquanto os americanos entram no mercado chinês tributados em 10%. Entre junho e julho, as exportações dos chineses para os americanos caíram 6,1%. No entanto, em meio à trégua tarifária, a China ampliou os mercados regionais e, no total, a exportação de produtos chineses aumentou 7,2%, superando as expectativas para o período. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, Israel confirmou que vai assumir o controle total da faixa de Gaza. Mas o governo de Jerusalém garantiu que depois de expulsar o Hamas, o comando da região será entregue às forças árabes. Os detalhes com o Vitor Larregina. Benjamin Netanyahu confirmou que Israel planeja assumir o controle de toda a faixa de Gaza, mas que não pretende anexar ou governar o território. O primeiro-ministro explicou que o objetivo da ocupação é remover o Hamas do poder para libertar os povos de Israel e de Gaza do terror, e que, ao fim da campanha, irá entregar a região a forças árabes que vão governar Gaza sem ameaçar Israel e dando uma vida digna aos palestinos. O plano de Netanyahu é discutido pelos ministros do governo em uma reunião nesta quinta-feira. O chefe das Forças Armadas é contra a ocupação, alegando que a vida dos reféns estará em perigo com a expansão das operações militares. Segundo a imprensa israelense, os governos do Egito, do Catar e da Turquia estão pressionando as lideranças do Hamas para voltarem à mesa de negociação. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar.
Depois do intervalo, Nova York lança plataforma com guia por inteligência artificial para os turistas. E mais, brasileiros Vini Júnior, Rafinha e Marta estão entre os indicados a melhor do mundo no futebol. O assunto agora é esporte. 2 jogadores de futebol brasileiros foram indicados hoje à Bola de Ouro. Com isso, estão na disputa de melhor do mundo o Vini Júnior, do Real Madrid, e o Rafinha, do Barcelona. Ambas estrelas da nossa seleção. Os brasileiros estão entre 30 indicados ao prêmio, atletas de ponta do mundo todo. A cerimônia será no dia 22 de setembro em Paris. Já na categoria feminina, a rainha Marta e a Amanda Gutierrez, que acabaram de ser campeãs da Copa América pela seleção brasileira, estão na lista de indicadas. Em outra premiação importante do futebol, o troféu Yashin tem Alisson Becker na indicação de melhor goleiro e o Brasil ainda terá representante entre os melhores treinadores do futebol feminino, com o chefão da seleção, Arthur Elias. Departamento de Turismo de Nova York acaba de lançar a Libby, uma plataforma online onde, através de um chat com inteligência artificial, vai ser possível ajudar turistas e moradores. A ideia é dar uma mãozinha no planejamento e itinerário de passeios pela cidade, tudo de forma gratuita. A repórter Carolina Camargo tem os detalhes. Se um jovem morador de Nova York quisesse, ele poderia passar o resto da vida frequentando restaurantes na Big Apple sem nunca ter de repetir nenhum. Não é novidade que a cidade que nunca dorme tem milhares de opções de lazer em suas 5 regiões. Por isso mesmo, conhecer um dos destinos turísticos mais famosos do mundo pode ser um desafio para muitos viajantes. Pensando nisso, o Departamento de Turismo de Nova York está lançando a Libby, uma ferramenta de inteligência artificial online que fornece respostas instantâneas para qualquer dúvida a respeito de passeios. E mais, a conversa pode ser feita em 60 idiomas, incluindo, claro, o português. O nome Libby é uma abreviação de Liberty, uma homenagem à Estátua da Liberdade, que é um dos mais fortes símbolos da cidade. A nova ferramenta pode auxiliar visitantes com dicas e itinerários personalizados, indicando atrações, pontos famosos e experiências culturais, como museus e peças de teatro, além das melhores pizzas ou sorvetes da cidade. Para acessar a Libby, basta entrar no site newyorkcitytourism.com e clicar no ícone de bate-papo no canto inferior direito. Os turistas também podem se conectar com a inteligência artificial no WhatsApp ou Instagram para fazer perguntas e receber dicas enquanto exploram a cidade. A Libby também está sendo implementada de olho na Copa do Mundo do próximo ano, quando Nova York espera receber mais de 1 milhão de turistas. Entre eles, muitos brasileiros que hoje ocupam a 5ª posição no ranking internacional de turismo na Big Apple. Ontem à noite, um problema técnico levou a companhia aérea United Airlines a manter todos os aviões da frota em pouso por horas. Muita gente acabou perdendo voos e o problema impactou o funcionamento de diversos aeroportos do país. A United Airlines foi forçada a interromper as operações na noite de ontem em todo o país devido a um problema técnico que até agora não foi divulgado. A companhia aérea disse que todas as aeronaves foram obrigadas a se manter em solo por algumas horas enquanto as tripulações trabalhavam para resolver o problema, que acabou causando atrasos adicionais ao longo de toda a noite. De acordo com dados da Administração Federal de Aviação, passageiros em principais hubs como Chicago, Denver, Newark, Houston e São Francisco foram impactados. I don't know if their whole system rebooted or what happened, but yeah, it's a little bit of stressful. Muita gente segue até agora tentando ajustar os voos que foram perdidos. A empresa diz que está trabalhando com os clientes para levá-los aos seus destinos o mais rápido possível. A gente fala agora de saúde. Um novo relatório apontou que mais da metade das calorias consumidas por crianças e adultos aqui nos Estados Unidos vem dos alimentos ultraprocessados. O levantamento foi feito pelo CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, e disparou um alerta geral sobre os hábitos alimentares ruins do dia a dia e os riscos à saúde. Nos últimos 2 anos, cerca de 53% das calorias consumidas por adultos nos Estados Unidos vieram de alimentos ultraprocessados, segundo o CDC. A proporção foi ainda maior entre as crianças, que consumiram cerca de 62% de alimentos altamente industrializados.
Os dados apontam que houve uma ligeira queda em relação ao período de 2017 a 2018. Mas, mesmo assim, os médicos dizem que o consumo desses produtos ainda está alto e significa um risco preocupante à saúde de uma forma geral. Os alimentos ultraprocessados são tipicamente mais saborosos, mais baratos e atraem rapidamente o gosto do consumidor. Eles são ricos em calorias, açúcar adicionado, sódio e gordura saturada, além de serem pobres em fibras. Os especialistas alertam que eles estão diretamente relacionados ao ganho de peso, obesidade mórbida e ao desenvolvimento de doenças crônicas como câncer, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e depressão, além de aumentar o risco de morte prematura. Entre os alimentos ultraprocessados mais consumidos pela população estão os hambúrgueres, sanduíches, pães doces, salgadinhos, bebidas açucaradas e pizza. No próximo bloco, costas leste e oeste do país enfrentam diferentes caos relacionados ao clima. E você vai conhecer uma história de superação que faz parte da comunidade brasileira da Flórida. Os Estados Unidos enfrentam uma semana marcada por extremos climáticos e desastres naturais em diferentes regiões do país. Enquanto incêndios florestais avançam na costa oeste, inundações repentinas causam destruição no sul e no meio oeste. São pelo menos 18 mortos. As áreas mais devastadas pelas chuvas intensas e inundações repentinas são Kentucky, Tennessee e Arkansas. Em várias cidades, alertas de emergência estão em vigor, com ordens de evacuação imediata para comunidades inteiras. Na Carolina do Norte, uma cena dramática chocou o país. Um carro foi arrastado por uma correnteza e o motorista e o passageiro acabaram desaparecendo nas águas. Há risco de chuva excessiva em uma faixa que vai da Flórida até o sudeste da Virgínia. E o Serviço Nacional de Meteorologia alertou ainda para possíveis tornados, granizo e rajadas de vento em partes do Alto Centro-Oeste. Enquanto isso, 7 estados do oeste do país, Nevada, Utah, Colorado, Idaho, Wyoming, Nebraska, Dakota do Sul, estão sob alerta de incêndio até sábado. Na Califórnia, as queimadas seguem fora de controle, com apenas 10% do fogo controlado. O clima seco e os ventos fortes aumentam o risco de propagação rápida das chamas e dificultam os trabalhos dos bombeiros. E 7 meses após os incêndios devastadores que atingiram o sul da Califórnia, sobretudo Altadena e Pacific Palisades, um novo estudo mostra dados chocantes. Pesquisadores descobriram que o desastre foi muito mais mortal do que relatado anteriormente. O número oficial de vítimas é 31, mas um novo estudo revela que, na verdade, aquela queimada histórica tem ligação com 440 mortes. Os cientistas descobriram isso comparando dados de mortes na região nas semanas e meses após os incêndios. E entre os motivos de mortes relacionados à tragédia estão complicações decorrentes da exposição à fumaça e às cinzas. Há casos também de tratamentos médicos atrasados ou até traumas resultantes dos incêndios. O estudo também alerta que os socorristas podem enfrentar problemas médicos graves com risco de vida num futuro próximo. Vamos dar uma olhada no clima, ver como é que vai estar a previsão do tempo amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto, mínima de 70, máxima de 84. Vai chover aí de Nova York até a faixa de Charlotte. Em Charlotte, mínima de 73, máxima de 86. Tem trovoadas também em Atlanta e Jacksonville, lá a máxima é de 86. Tampa, a gente tem tempo encoberto, Miami, sol brilhando forte nessa área aí, com máxima de 84. Chegando no Texas, previsão é de tempo encoberto em Houston e sol entre nuvens na faixa de Brownsville até San Antônio. O sol começa a brilhar em El Paso, assim como em Albuquerque com máxima de 99. Em Los Angeles também bastante sol na previsão, Las Vegas a mesma coisa, máxima de 101. São Francisco aquele tempo mais ameno, mínima de 49, máxima de 52. As nuvens encobrindo boa parte da cidade. Agora a gente conta uma história de superação impressionante que virou inspiração tanto para os norte-americanos quanto para os brasileiros. Pois é, a gente está falando do Alex Vasquez. Ele sofreu um traumatismo craniano e, ao contrário de todas as previsões médicas, ele conseguiu superar os desafios e as próprias limitações. Ele é casado com uma brasileira
E o Alex virou um influencer na internet, compartilhando as conquistas diárias. Em pouco tempo passou a ser convidado para dar palestras e quem nos conta toda essa história lindíssima é a Carla Marinho. A alegria e satisfação estampados no sorriso do Alex durante a cerimônia de graduação na respeitada Florida Atlantic University representa muito mais que uma história de superação. Afinal, concluir um curso universitário já é um grande desafio. Imagine então para um sobrevivente de traumatismo craniano. O norte-americano Alex Vasquez se tornou uma inspiração, principalmente para a esposa, a brasileira Késia. I tried really hard, but now I get just that much better. Então, como ele sofreu uma lesão cerebral, tudo foi muito desafiador para ele, né? Ele praticamente, depois que ele voltou do coma, depois dos 3 meses, ele voltou praticamente como um bebê, tendo que aprender tudo do zero. Ele viu uma esperança, ele viu que havia uma luz no fim do túnel, né? A lesão cerebral severa foi gerada por um atropelamento, quando Alex ainda era adolescente, em 2007. Ele fez parte do tratamento no renomado Shepherd Center, especializado em reabilitação neurológica em Atlanta. E lá, a fé e a perseverança mudaram a história de vida do rapaz. Mas a evolução continua até hoje e cada vitória é celebrada e compartilhada. I'm a traumatic brain injury survivor. Of course I can button down my shirt. I'm a traumatic brain injury survivor. Of course I can put on my own socks and shoes. Agora, né, mais recente, essa grande conquista que é terminar o curso dele na faculdade, terminar o bacharel. After we got married, it was more challenging. Much more challenging. Foi mais desafiante continuar com os estudos depois que nós nos casamos, mas ele está dizendo que é um sentimento de completar algo que ele começou. O casal se conheceu durante um estágio da faculdade e o casamento aconteceu logo depois, em 2022. Késia é professora de escola pública no sul da Flórida e teve um papel fundamental na conquista recente. Mas ela garante que nesta parceria os dois saem ganhando. E do meu lado, uma pessoa que me inspira todos os dias, que inspira muitas pessoas, especialmente jovens. Ele já compartilhou a história dele com muitos jovens em muitas escolas aqui no sul da Flórida. Even if you feel like progress isn't being made, keep going, keep going, keep going. Mesmo se você achar que não está tendo nenhum progresso, continue, não pare, você vai conseguir. A história do Alex não é apenas sobre recuperação física e intelectual. É a prova que, com o apoio certo e determinação, até as batalhas mais difíceis podem ser vencidas. Lindíssima essa história, né, Evelyn? Incrível, um beijo grande para esse casal e sucesso em todas as suas conquistas. Bom, Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência, segue na nossa programação. Tá chegando Paulo, o Apóstolo, e a gente se encontra de novo amanhã. Até lá!